terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos dar uma ênfase ainda naquele conteúdo relacionado à questão do Brasil na globalização. Nós vamos dar uma ênfase sobre os processos de regionalização dos territórios brasileiros nesse período da globalização. Nós vamos ver um estudo que o professor Milton Santos fez, em relação a esse período, da globalização no Brasil, e como que ele regionalizou as regiões dos estados brasileiros, o território brasileiro, levando em consideração todas as características desse processo, que ele vai chamar de processo técnico científico informacional. Nós vamos ver quais as características de cada uma delas, ok? No mais é isso, qualquer dúvida eu vou estar à disposição. E vamos juntos então à nossa aula da disciplina de Geografia. Olá, gente, bom dia. Nós vamos já na parte final do nosso capítulo, do nosso livro, já entrando na fase final do nosso bimestre. Nós vamos entrar aqui na questão, já finalizando esse processo da globalização, com destaque para a globalização aqui no Brasil. Nós vamos entrar no conteúdo da regionalização do Brasil em tempos de globalização. Como que a globalização ela vai afetar até mesmo a estruturação regional do nosso país. É um conteúdo que vai estar presente no trabalho de vocês, na lista que eu enviei para vocês. E aí nós vamos explicar um pouco como que funciona, como que se trabalha essa regionalização. Essa regionalização foi feita com base na análise da transformação do espaço brasileiro vista pelo geógrafo Milton Santos. Eles propuseram uma divisão regional levando em consideração os fatores do período da Revolução Industrial que nós estamos vivendo, que seria a questão do estágio, o nível técnico-científico informacional. Muito se deve esse período pelos avanços da globalização. O avanço da globalização que vai impactar, vai influenciar tanto a questão da ciência, tanto a questão da tecnologia, e o acesso à informação. Mais do que nunca, como nós já chegamos a ver anteriormente, nas várias aulas que já falamos aqui sobre a globalização, mais do que nunca o acesso à informação, o acesso à tecnologia foi muito eficaz, foi muito evidente no território global, no espaço mundial como um todo. E no Brasil não foi diferente. Porém, existem algumas diferenciações, existem algumas características peculiares, vamos dizer assim, para cada região proposta pelo geógrafo Milton Santos. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essas regiões divididas em 4 grandes regiões do meio técnico, científico e informacional. Nós vamos ter aí, então, aqui nós vamos observando o mapa, nós vamos ter 4 grandes regiões que vocês vão observar que algumas características elas já vão se diferenciar, por exemplo, da regionalização geográfica que é utilizada pelo IBGE. Nós vamos ter aí a região amazônica, nós vamos ter a região nordeste, nós vamos ter a região centro-oeste e nós vamos ter a região concentrada. Se vocês perceberem aí, vamos ter várias diferenças em relação, por exemplo, à divisão que o IBGE propõe em relação ao território brasileiro. Nós vamos ter aí, por exemplo, quando a gente fala da divisão em relação ao território do Brasil, pelo IBGE, nós vamos ter 5 regiões, certo? Nós vamos ter o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. E aí vocês vão observando algumas diferenças. A única semelhança que nós vamos ter aqui em relação à regionalização proposta pelo IBGE e a regionalização proposta pelo professor Milton Santos vai ser o Nordeste. O Nordeste permanece o mesmo, tanto para o IBGE quanto para essa regionalização feita pelo professor Milton Santos. As outras regiões vão ter diferenças. Por exemplo, a região centro-oeste proposta por Milton Santos vai trazer o Tocantins.
né? Sendo que o Tocantins, para o IBGE, faz parte da região norte. A região norte aqui, por exemplo, boa parte dela, né, com exceção do Tocantins, vai ser englobada na região chamada de Amazônica, né? E a grande diferença que nós vamos observar aqui vai ser essa região concentrada, que ela vai abranger duas regiões geográficas do IBGE, né? A região concentrada vai abranger todos os estados da região sudeste e todos os estados da região sul do IBGE, né? E aí nós vamos observar o porquê que recebem esses fatores, esses nomes, essa divisão, quais foram os critérios utilizados pelo professor Milton Santos e pela sua equipe para que essa divisão acontecesse, né? Aí nós vamos observar que nós temos aqui três fatores importantes para serem considerados nessa divisão. O primeiro fator vai ser a presença e concentração de recursos tecnológicos avançados, energia, fontes de energia, telecomunicações e equipamentos informáticos. Segundo, nós vamos ter a mecanização da agropecuária e a relação entre a agropecuária e a indústria, que aí nós vamos dar origem a um novo termo, né? Nós vamos ter a agroindústria, que é a indústria voltada para as atividades agrícolas, né? E, por fim, vamos ter aí a distribuição das atividades econômicas modernas em várias áreas. Na área industrial, né, a automação, nós vamos ter a área comercial, né, os shopping centers e as lojas de e-commerce, né, o comércio virtual, e os serviços, né, que vão ser o acesso à internet, publicidade, pesquisa, né, e, por fim, as atividades financeiras, bancos, bolsas de valores, seguradoras, corretoras, etc. A presença de todos esses elementos vai ser determinante, foi determinante, para a formação dessas regiões econômicas, né, propostas pelo geógrafo Milton Santos, né? E aí nós vamos observar aqui, vamos compreender um pouco essas quatro regiões, né? A primeira região é a região amazônica, né? A região da Amazônia. Qual vai ser a característica básica dela? Ela vai apresentar uma baixa densidade de recursos tecnológicos, né? A única exceção, vamos dizer assim, em relação à floresta, à região amazônica, né? A região técnica da Amazônia, vai ser a Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus, ela vai ser algumas exceções, né? Por exemplo, uma das exceções relacionadas a recursos presentes na região da Amazônia, né? Nós vamos ter aí a atividade industrial da Zona Franca de Manaus, nós vamos ter as atividades de transportes pela hidrovia Madeira-Amazonas, e nós vamos ter as atividades de mineração nas regiões ali do Amapá, na região do Pará, né, que vão atuar ali, vai ter a presença de grandes mineradoras brasileiras, por exemplo, como a Vale, e mineradoras estrangeiras também, ok? A Amazônia ela vai ganhar um destaque importante pelo ponto de vista ambiental, né? Essas transformações elas têm impacto significativo no meio ambiente e na floresta aqui da região amazônica, né? E obviamente que essas transformações elas são monitoradas, né? Elas são monitoradas com o intuito de quê? De coibir o avanço e o aumento do desmatamento ilegal na região amazônica, né? A preservação do meio ambiente, vamos dizer que é algo que coloca sempre o Brasil em destaque no cenário internacional, seja ele positivo ou negativo, né? Se vocês observaram os noticiários, os jornais ultimamente, o destaque infelizmente vem sendo muito negativo pela condução do Brasil na sua política ambiental, né? Tivemos aí a ponto de o próprio ministro do Meio Ambiente, né, que é uma pasta voltada para a preservação dos recursos do Brasil, está envolvido em denúncias de desmatamento, né, em denúncias de afrouxamento de punições para práticas de desmatamento ilegal na região, ok? E aí nós vamos ver, falando ainda nessa questão do desmatamento, né, tem toda a fiscalização, tem toda a observação do governo, das entidades, dos programas, né, dos órgãos ligados ao governo. Nós vamos ver aí como que se encontra a taxa de desmatamento, né, como que se encontrou a taxa de desmatamento entre o período de 2010, de 2000
até 2014. Né? Nós vamos observando aí como que se deu esse processo, né, de desmatamento nos estados compostos, né, que compõem a Amazônia Legal. Professor, como é que é esse termo? O que é esse termo Amazônia Legal? A Amazônia, gente, vocês sabem, vocês já viram, chegaram a ver, que ela é um bioma, um domínio morfoclimático, né, um bioma que é muito abrangente. Ela não se concentra apenas no Brasil. A Amazônia, ela faz parte, ela engloba territórios de pelo menos 8 países, né? E assim, nós sempre vamos nos referir à Amazônia Legal quando nós falarmos da cobertura da floresta amazônica presente no território brasileiro, né? Todos os estados que têm cobertura da floresta amazônica no Brasil, eles vão estar englobados, eles vão fazer parte da Amazônia Legal, ok? E aqui nós vamos fazendo uma análise dos estados da evolução de cada um deles, né? Nós vamos observar que um estado que vai ter ampla redução, né, vai ter uma redução muito significativa no processo, os estados, na verdade, que vão estar em processo de redução do desmatamento anual, né, entre 2000 e 2014, nós vamos ter aqui o Amazonas, né, o Amazonas teve uma redução significativa na taxa de desmatamento, né, por exemplo, nos anos 2000, o desmatamento no Amazonas era de 612 km por ano. Em 2014, essa taxa caiu para 414 por ano, né? E a outra, vamos dizer, a redução, outro estado também que vai ter um processo de redução significativo vai ser o Maranhão, né? O Maranhão tinha 1.065 km cúbicos, né, por ano, quilômetros quadrados, na verdade, por ano, em 2000, e foi para 246 em 2014. Né? Outro estado que nós vamos ver que vai ter uma redução significativa vai ser o estado do Tocantins. Né? Tocantins tinha 244 km quadrados desmatados por ano nos anos 2000 e foi para uma redução muito significativa. Né? Em 2014, apenas 48 km quadrados por ano foram desmatados na região do Tocantins, ok? De um modo geral, a redução na Amazônia Legal, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal, ela teve uma queda significativa, né? Ela teve uma queda bastante significativa dos anos 2000 para o ano de 2014. Por exemplo, no ano 2000, o desmatamento na Amazônia ficava ali em torno de 18 mil quilômetros quadrados por ano. Nos anos de 2014, o desmatamento caiu para 4.848 km anuais. Ok? Vamos então para a próxima região, que vai ser a região Nordeste. Né? As atividades ali no Nordeste, elas são bastante diversificadas, né? As atividades econômicas. Nós vamos ter várias regiões no Nordeste, sejam elas regiões metropolitanas, sejam elas grandes capitais, sejam elas até mesmo regiões mais um pouco distantes, as atividades ali elas vão ser dispersas. Primeiro, né, que vocês vão ter que observar isso. Vocês vão observar isso. Mas nós vamos ter grandes focos, né? Nós vamos ter grandes focos de industrialização, né, e de concentração de atividades econômicas nessa região, né, que vão ser ali próximo das cidades de Salvador, Recife e Fortaleza, né? Ou seja, se por um acaso vocês forem pesquisar e verem sobre essa questão da regionalização no Nordeste, ou vocês verem alguma avaliação nas provas do CIS, né, do PSC que vocês forem fazer, quando se tratar da regionalização do Brasil no Nordeste, os destaques principais sempre vão ser essas cidades, essas capitais, né? Salvador, que é a capital do estado da Bahia, o Recife, que é a capital do estado de Pernambuco, e Fortaleza, que é a capital cearense, né? A capital do estado do Ceará. Mas nós vamos ter projetos de desenvolvimento no interior do Nordeste também, que vai ser o destaque para a agricultura ali na região de Juazeiro e Petrolina. Porém, um desafio importante é a concentração tecnológica no Nordeste, ela fica localizada nas grandes cidades.
e nas grandes regiões metropolitanas, né? Essa concentração tecnológica, esse avanço tecnológico, ele não chega aos interiores dessa região, né? Isso vai demonstrar uma carência de recursos tecnológicos, de avanços tecnológicos e científicos, tanto nas cidades quanto nas áreas do interior, ok? Em relação ao Centro-Oeste, nós vamos levar em consideração que é uma área altamente voltada para a produção agroindustrial, né? Se vocês observarem bem, nós vamos ter aí uma rede de infraestrutura bastante significativa, né? Voltada para essa questão do escoamento, né? dos produtos, do escoamento das commodities, né? Que são os principais gêneros agrícolas produzidos ali na região, como, por exemplo, a soja, o milho, o algodão e o arroz, né? Vamos dizer que, em relação às grandes áreas cultiváveis e em relação aos grandes latifúndios, nós vamos ter uma maior densidade de mecanização agrícola, né? Enquanto que nas demais não vai haver, vamos dizer assim, essa oferta, essa disponibilidade, né? E o que acontece então nessas regiões que tem aí agricultura voltada para o comércio estrangeiro? Porque boa parte dessas produções, principalmente a produção de soja, dificilmente fica no território brasileiro. Boa parte dessa produção ela vai ser voltada para o comércio exterior, né? Ela vai ser voltada para o comércio estrangeiro, né? E quais vão ser os mecanismos, quais vão ser as atividades que vão ser voltadas para melhorar essa produção? Nós vamos ter aí o uso de fertilizantes, né? Vamos ter aí o uso de defensivos agrícolas e o uso excessivo da tecnologia para conseguir melhor informação que possa, vamos dizer assim, tornar mais eficaz tanto o processo de plantio quanto o processo de colheita, né? Ter colheitas bastante significativas e com isso lucros mais significativos ainda, né? Por isso se investe muito, os grandes proprietários, os grandes latifundiários e até mesmo para acompanhamento, vamos dizer assim, do governo, do poder público, acontece o monitoramento dessas regiões, acontece o monitoramento das regiões ali produtivas através do sistema de informações geográficas, né? As imagens de satélite que vão mostrar a dimensão desse processo de agroindústria e quais são os desafios que podem ser superados durante esse processo, ok? E aí nós vamos ter aqui, então, a região concentrada, né? Disparadamente é a região com maior índice de urbanização, de comercialização e consumo, né? Esses sistemas, essas atividades fortemente empregadas nessa região, principalmente ali nas áreas de São Paulo, vamos dizer que ela vai começar a apresentar uma elevada densidade de fluxos de pessoas, né, e concentração de espaços luminosos. O que seria isso? Nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui para tentar compreender, então, do que se tratava o espaço luminoso, né? Vamos observando aqui o que se tratava isso, o que seria essa questão do espaço luminoso. O espaço luminoso seriam espaços de maior densidade técnica e informacional. Quanto maior a atividade tecnológica na região, mais luminoso seria esse espaço. Quanto menos, quanto mais carente, mais deficiente fosse, né, essa região de atividades industriais, de atividades tecnológicas, nós iríamos considerar essa região como um espaço opaco, ok? E uma vez dito isso, vamos voltando aqui então para a região concentrada, né? Como nós vimos, ela vai ser uma região que vai ter o maior índice de espaços luminosos, né? O maior índice de atividade industrial, tecnológica. E quando a gente fala um pouco ali da região mais ao sul, esses elementos vão ser decisivos também para a mecanização da agricultura e o processo de expansão dos mercados agrícolas que tem ali como base a região sul, Paraná, Santa Catarina, visando mercados internacionais, ok? Vamos ver em relação à região concentrada o papel que São Paulo vai desempenhar, né? São Paulo vai desempenhar um papel de liderança bastante significativo, né?
do ponto de vista populacional, do ponto de vista dos serviços e do ponto de vista da concentração do centro tecnológico do país. São Paulo hoje, disparadamente, é a cidade mais relevante do Brasil, né? Boa parte das atividades financeiras correm em São Paulo através da questão da Bolsa de Valores, né? A Bovespa ou B3, né? Que é a Bolsa de Valores presente em São Paulo, né? Vamos dizer que não são apenas coisas positivas que vão fazer de São Paulo funcionar, né? Vai haver desafios e desafios bastante significativos e urgentes na cidade de São Paulo para ela manter e até ampliar um pouco essa influência econômica e essa influência tecnológica que ela representa, né? Vamos observando um pouco mais aqui adiante, né? As grandes regiões, aqui nós estamos vendo a questão das regiões propostas pelo IBGE, né? Que é a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ok? Vamos observando aqui um pouco mais adiante para compreender, finalizando um pouco aqui, para compreender um pouco como que se dá esse processo, né, de integração do Brasil com a globalização e principalmente a questão do turismo aqui, né? Se vocês observarem bem, para finalizar, o Brasil ele é um destino turístico relevante. Nós temos bastantes localidades que são pontos turísticos extremamente potenciais, né? Não apenas ali a região do Rio de Janeiro, São Paulo. Temos áreas ali, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, áreas de aventura, áreas de atividades esportivas, de atividades de exploração, que são importantes nesse ponto de vista de captação turística para o Brasil, né? No norte, então, nem se fala. Temos aí a exuberância da floresta amazônica, temos as cidades de Manaus e de Belém, que possuem um acervo turístico bastante importante. Nós temos ali a região sul, nós temos o Nordeste, o litoral nordestino, né? O Brasil, em relação a turismo, o Brasil está muito bem sucedido. Só que não se sabe ainda explorar direito essa situação a favor do ponto de vista econômico, né? Vamos ver que, mesmo diante dessa situação de não saber explorar corretamente, o turismo no Brasil ele vinha ganhando destaque importante. Ele vinha se tornando um roteiro importante no cenário turístico internacional, né? E aqui vocês observam como que foi o crescimento de desembarque internacional de passageiros, os turistas que vinham de fora do Brasil para observar, para passear aqui na nossa região, né? O crescimento, vamos dizer que ele foi bastante discreto, né? Foi um tanto quanto discreto de 2011 para 2013, né? Enquanto que o desembarque nacional de passageiros, que aqui nós estamos falando, é dos brasileiros mesmo. Por exemplo, eu estou aqui no Amazonas e quero visitar o Rio de Janeiro. Isso daí é um turismo nacional, um turismo doméstico, né? Esse turismo ganhou um certo percentual a mais do que o desembarque de turistas estrangeiros, né? Por exemplo, em 2011, quase 80 milhões de pessoas fizeram esses desembarques, essas viagens domésticas aqui, né? Em 2013, basicamente já estava chegando aos 89 milhões, né, de pessoas que estavam tentando conhecer o seu território, conhecer o Brasil e o potencial turístico que ele tem. Obviamente, com a pandemia, a situação não é das melhores, mas é um elemento de extrema importância para o desenvolvimento da economia nacional, a questão do turismo no Brasil. Sim, de fato, existem prejuízos bastante significativos, né, com essa questão, por exemplo, da pandemia que nós estamos vivendo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aos poucos, o mundo está tentando retornar, vamos dizer assim, à normalidade. Mas é algo bastante complicado e que requer bastante comprometimento de todas as pessoas. Um destaque importante, gente, só para acrescentar um pouco mais de conteúdo aqui para vocês, em relação ao turismo,
compreender um pouco a função que as cidades elas vão exercer nesse fator. Existem vários tipos de turismo e o Brasil também existe, dentro do território brasileiro, várias opções de turismo, localidades de turismo, que vai muito de encontro ao agrado da pessoa, né? Por exemplo, o Brasil ele tem, vamos dizer, destaque por conta do turismo de lazer, né? O turismo de lazer ou turismo de massa. Esse tipo de turismo, de atividade turística, é muito comum nos períodos das temporadas de férias, férias de meio de ano, férias de final de ano, né? E nós vamos ter também a questão do turismo religioso, né? O Brasil, como vocês sabem, é um país majoritariamente católico, né? E aqui nós estamos vendo a principal peregrinação que acontece religiosamente no território brasileiro, que é a peregrinação à Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? Isso daqui provavelmente é no dia dedicado a ela, né? Que é o dia 12 de outubro, é o dia considerado o dia da padroeira do Brasil, né? E aqui algumas informações para finalizar. Nós vamos ter a força do turismo religioso, né? Nós vamos ter a força do turismo religioso no Brasil. Aproximadamente em 2015, 17,7 milhões de pessoas viajaram para destinos turísticos no ano anterior, né? Cidades, por exemplo, tanto religiosas quanto históricas, né? Nós vamos ter, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, né, em Minas Gerais, Congonhas, nós vamos ter Salvador, nós vamos ter Aparecida do Norte, que é a imagem que está mostrando aqui para vocês. Nós vamos ter Belém, Belém do Pará, que é conhecida pelo Círio de Nazaré, que é um evento religioso que também leva muitas pessoas a participar. Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero, que é praticamente o santo dos nordestinos, né? Anualmente as pessoas faziam caravanas, romarias até a cidade de Juazeiro para agradecer, né, pelo que é feito, pelas bênçãos, né, que eles acreditam que o Padre Cícero ajudou a conseguir, né? E entre outras regiões, certo? Vamos ter vários tipos de turismo. Vamos ter o turismo de negócio, o turismo gastronômico, o turismo cultural, entre outras situações. Gente, em relação à questão do Brasil, basicamente era esse o conteúdo que eu queria passar a vocês. Nas próximas aulas, esse conteúdo aqui não vai estar na avaliação de vocês, ok? Ele é um conteúdo mais voltado para o trabalho bimestral, né? Mas nas próximas aulas, nós já vamos trabalhar a questão das revisões, né, voltadas para a avaliação bimestral de vocês, ok? Nós vamos revisar alguns conteúdos, a gente vai resolver aqui e em sala de aula para as pessoas que estão presenciais, ok? E no mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para ajudar vocês. E até a nossa próxima aula.